Graça e paz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que tudo esteja bem. Deus tenha abençoado, Deus tenha guardado, Deus tenha conduzido nesse tempo todo em que nós estamos passando, nós estamos vivendo. É um prazer rever você aqui, poder saber que você está conosco neste momento de adoração, de celebração ao nosso Deus. Nós queremos que nessa noite seja um tempo abençoado para você, para a sua família, para os seus queridos, que Deus possa iluminar, que Deus esteja se manifestando na vida de vocês nessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 7, a partir do verso 9. Apocalipse 7, a partir do verso 9. Todos já encontraram? Então acompanhe a leitura comigo. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Amém. Um texto majestoso, um texto vibrante, um texto radiante, que João nos apresenta na revelação que ele recebeu de Deus sobre as últimas coisas. E nessa noite eu quero refletir com você nesse texto, como agir quando o fim se aproxima. Quando agir quando nós temos a sensação, a impressão ou até mesmo a certeza de que o fim está se aproximando, de que o fim está chegando. O que fazer? O que realizar? Quais as coisas que eu preciso escolher? Quais são as prioridades ou quais são os eventos essenciais? O que é importante ou o que é necessário ou o que é absolutamente fundamental? Como agir? Como é que eu me comporto? Quero começar com uma citação: fome, morte, guerra, peste. Esses seriam os mensageiros do Apocalipse bíblico, o Armagedon, o fim do mundo. Na ficção científica, o fim do mundo normalmente é causado por meios mais específicos: guerra nuclear, desastre biológico ou guerra biológica, desastre ecológico, geológico ou desastre cosmológico.
Mas depois de qualquer grande cataclismo, há sobreviventes, e a ficção pós-apocalíptica especula como seria a vida dessas pessoas. O que nos atrai para estas paisagens sombrias, os mundos devastados da literatura pós-apocalíptica? Para mim o apelo é óbvio. O gênero sacia nosso gosto por aventura, pela emoção da descoberta, o desejo de uma nova fronteira. Ele também nos permite começar do zero, apagar tudo e ver como o mundo poderia ter sido se soubéssemos tudo o que sabemos hoje. Todas exploram uma pergunta: como seria a vida após o fim do mundo que conhecemos? Essa é uma citação da introdução de um livro chamado Mundos Apocalípticos, que é uma coletânea de textos organizada por John Joseph Adams. Ele então faz uma coletânea de textos de autores consagrados do cinema, de filmes de suspense, de livros também de terror, como Stephen King, por exemplo. Então ele faz essa coletânea. Qual é a visão dessas pessoas, qual é a visão desses autores que eles têm a respeito do fim do mundo, a respeito do que ele chamou então de mundos apocalípticos. A sensação que se tem então é que esses mundos apocalípticos, eles visam isso. Como é que vai ser a vida dessas pessoas quando tudo acabar? Quando acontecer um acidente, uma catástrofe de medidas, não é, de dimensões cósmicas, e as pessoas que sobreviverem, então como é que elas serão? O que elas farão? Nós temos tido essa sensação, porque os tempos que nós temos vivido hoje, muito se tem falado sobre isso, muito se tem especulado, se tem pensado, refletido. Será que nós estamos vivendo os últimos tempos? Será que nós estamos vivendo os últimos dias? Então será que nós estamos vivendo num ambiente apocalíptico, pré-apocalíptico? Será que nós estamos vivendo já numa situação, numa atmosfera que nos está sinalizando de que as coisas estão acabando o fim? Será que nós estamos olhando para o cronômetro eterno, cronômetro cósmico, e olhando para ele vemos rapidamente os segundos se esvaindo, e agora só restam apenas alguns minutos e daqui a pouco centésimos e milésimos de segundo? O livro do Apocalipse tem sido fonte inspiradora para variadas interpretações que buscam compreender ou apenas descrever o final das coisas, o fim do mundo ou apenas o fim da civilização humana. Muitas produções cinematográficas já dedicaram tempo, talento e investiram milhões com esta trama bíblica, desde roteiros ligados ao terror, àqueles sobre ficção científica e universos distópicos que pintam o mundo como um pesadelo. Esses dias que estamos atravessando têm levantado perguntas a respeito do fim dos tempos, sobre o governo do anticristo, sobre a nova ordem mundial, sobre o arrebatamento da igreja, a grande tribulação. Algumas interpretações das profecias têm sido atualizadas conforme os dados se tornam mais específicos. Enfim, seriam esses os últimos dias ou princípios das dores referidos por Jesus em Mateus 24:8? Algumas profecias estão sendo atualizadas, coisas que foram ditas, imaginadas e pensadas lá atrás, há 20, 30 anos atrás, agora estão sendo atualizadas. Elas estão sendo revistas até algumas afirmações que foram feitas no passado. Contudo, uma coisa é certa: estamos novamente vivendo tempos sombrios, por conta de toda a cadeia de eventos que estão se conectando pelo mundo todo. Estamos vivendo tempos sombrios, tempos tenebrosos, tempos de incertezas, de dúvidas. Para tal tempo, os cristãos precisam se levantar, por haverem sido estabelecidos por Jesus como luz do mundo. Mateus 5, 14 e 16. Iluminares que resplandecem no mundo. Filipenses 2, 15. Para tempos sombrios, nós precisamos que se acenda a luz. Para tempos tenebrosos, nós precisamos de um raio de luz. Aqui eu faço uma referência a uma citação de Hannah Arendt, em sua obra Homens em Tempos Sombrios. Ela dizia o seguinte: os tempos sombrios, no sentido mais amplo que aqui proponho, não são em si idênticos às monstruosidades desse século, que de fato constituem uma horrível novidade. Os tempos sombrios, pelo contrário, não só não são novos,
como não constitui uma raridade na história. Mesmo no tempo mais sombrio, temos o direito de esperar alguma iluminação, e que tal iluminação pode bem provir menos das teorias e conceitos e mais da luz incerta, bruxuleante e frequentemente fraca, que alguns homens e mulheres, nas suas vidas e obras, farão brilhar em quase todas as circunstâncias e irradiarão pelo tempo que lhes foi dado na terra. Hannah Arendt, ela escreve esse livro fazendo uma análise, um levantamento de biografias, de personagens que ela entende que ao longo da história foram pessoas iluminadas, foram pessoas que com seus escritos, com as suas pesquisas, com as suas obras, elas iluminaram, elas apontaram um caminho, elas ajudaram as pessoas a encontrar o trajeto em meio à escuridão, em meio à penumbra. Mas nós cristãos não somos pessoas que dão uma luz incerta, bruxuleante ou frequentemente fraca. Em nós cristãos resplandece a luz gloriosa e majestosa do Deus Todo-Poderoso. Esta passagem de Apocalipse se situa entre o final da abertura do 6º selo e a pausa para o 7º, daqueles mencionados como lacre no rolo da revelação que estava na posse do cordeiro leão, descrito por João em Apocalipse 5, de 1 a 7. Os eventos narrados surgem imediatamente, com isso somos inspirados a entender que os fatos que ocorrem ao longo da história vão se encaminhando para um desfecho final determinado pelo próprio Deus. Ao longo do capítulo 6, os 6 primeiros selos vão sendo abertos e visões vão surgindo diante de João, que as vai narrando com detalhes que impressionam mais pela sua gravidade do que pelo aspecto dos personagens que compõem o quadro. Então 6 selos são abertos imediatamente, e em cada um João vê uma cena, vê um personagem, e ele vai descrevendo esses personagens. Entretanto, o que mais impressiona não é como o personagem é descrito, mas sim o que ele faz, o impacto que ele causa assim que ele surge. Aquilo que for iniciado com uma visão de grande festa, na qual Jesus recebe louvor e adoração, por ser o único digno de abrir os selos e executar a vontade de Deus firmada no livro, capítulo 5, não é? Quando se abrem os primeiros selos, muda para uma cavalgada dos agentes de destruição que percorrem toda a terra. Os horrores vão se sucedendo, guerra, fome, peste, a humanidade se desespera, a natureza entra em convulsão tal que até mesmo os astros celestes fogem e se escondem, e então os poderosos e governantes da terra buscam refúgio nas cavernas e rochas, pois os seus palácios e fortalezas não oferecem a segurança necessária. Capítulo 6, versos 15 e 16. Aquilo que começou com uma cena de triunfo, de grande festa no capítulo 5, muda para isso agora. Uma cena de tragédia, de horror, de correria, de desespero. O texto nos dá conta de que aqueles homens, eles olhavam para os montes e clamavam: caí sobre nós, mas os montes também estavam fugindo, estavam tentando se salvar de toda aquela convulsão cósmica, de toda aquela convulsão, de toda aquela revolução planetária. Nem eles mesmos conseguiam morrer, porque a própria morte fugia deles. Um caos total. E a cena termina com uma pergunta desesperadora: quem poderá subsistir? Quem é que pode resistir a isso? Quem é que pode sobreviver a este momento? Essa é uma questão que perpassa cada notícia sobre este tempo que nos cerca. As ameaças se misturam às boas novas e tudo parece voltar ao estágio anterior. Afinal de contas, quem é que vai se salvar nesse tempo? Quem é que pode sobreviver nesse tempo? Quem é que pode ter a certeza de estar seguro
neste tempo. Entretanto, em meio aos terrores decorrentes da abertura dos selos, há um grupo de pessoas que se comportam de maneira diferente, ainda que em meio ao mesmo desastre, inseridos na mesma realidade, enfrentando e suportando aquelas angústias comuns aos demais seres humanos. São aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Capítulo 6, verso 9. São os chamados servos do nosso Deus. Capítulo 7, verso 3. E também conhecidos como aqueles que lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Capítulo 7, verso 14. Estes desempenham um papel especial e absolutamente relevante em todo este enredo registrado no livro do Apocalipse. Quem poderá subsistir? Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem poderá subsistir a este tempo, a este caos, a este cataclisma? Os servos do nosso Senhor. Quem poderá subsistir a todas essas incertezas, angústias e aflições? Aqueles que foram mortos por causa do testemunho que deram a respeito da palavra e do poder de Jesus Cristo. Neste ponto queremos mencionar outro comentário que um autor faz, observando que os acontecimentos trágicos estão contidos entre o surgimento do cavaleiro do primeiro selo e aqueles que seguem após a pausa na abertura do sétimo selo. Então ele pega o comecinho do capítulo 6 e envereda até quase o início do capítulo 8. E ele faz o seguinte comentário: a Bíblia dedica muito espaço a insistir na malignidade de determinados fatos, negando que sejam pequenas imperfeições na superfície da existência, mas não apresenta explicações, antes define um contexto. Qual é o contexto? Todo o mal acontece em uma arena histórica, limitada por Cristo e pela oração. Eugene Peterson, Trovão Inverso, o livro do Apocalipse é oração imaginativa. O que ele propõe então? Que o primeiro cavaleiro do primeiro selo é o personagem Jesus. E os eventos no início do capítulo 8 estão ligados à oração. E são entre esses dois eventos, o aparecimento de Cristo e a oração dos santos, que está contida, confinada, toda a malignidade, toda a maldade, toda a tragédia, toda a destruição que acontece no mundo. O mal, ele tem um tempo determinado, tem um lugar determinado, e o lugar dele é na história. Uma história que já tem o seu fim decretado e determinado pelo Senhor. Diante disso, como essa passagem nos ajuda a caminhar através desse tempo de crises e tragédias anunciadas, mantendo a esperança, enquanto buscamos perceber como agir quando o fim se aproxima. Então, como essa passagem nos ajuda a perceber isso? A primeira coisa, então, está no capítulo 6, versos 10 e 11. Interceder pela obra do Senhor até que ela seja completada. Então, a primeira coisa, como agir quando o fim se aproxima? A primeira coisa a fazer é interceder pela obra do Senhor até que ela seja completada. Diz assim: e clamavam com grande voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco mais de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, que haveriam de ser mortos como eles foram. No meio de toda aquela tragédia, João vê um grupo de cristãos que haviam sido martirizados por causa da obra do Senhor. Eles não morreram por causa das guerras ou por causa das doenças,
ou por causa de todas as circunstâncias adversas. Eles morreram porque estavam pregando o Evangelho. Eles morreram porque foram testemunhas do Senhor. Eles foram martirizados porque se dispuseram a realizar a obra do Senhor. E eles clamavam para que Deus julgasse a causa deles, tratasse com os seus perseguidores. Porém, destaca-se que eles também se mantinham em vigília para que o Senhor completasse sua missão. Destaca-se que eles estavam lá diante do Senhor, dizendo: até quando, Senhor? Quando é que o Senhor vai completar a sua obra? O Senhor precisa terminar aquilo que o Senhor começou. Quando estamos enfrentando dificuldades e tragédias, nosso primeiro impulso é orar para que Deus venha em nosso socorro, que Ele resolva o problema, que Ele nos livre do mal, afugente os nossos inimigos, que traga o livramento. Isso é a primeira coisa que fazemos. Aqueles cristãos que já haviam dado tanto pela obra, inclusive as suas próprias vidas, são consolados com o pedido para que continuem aguardando até que a restauração de todas as coisas estivesse completa. Contudo, há algo igualmente importante pelo qual precisamos e devemos interceder. Então, pedir a Deus para que nos livre, para que resolva o problema, para que nos tire das mãos do inimigo, é bom, está certo, é isso mesmo. Mas há outra coisa igualmente importante, que é interceder pela obra do Senhor, para que nossos irmãos também sejam fortalecidos diante dos desafios, que os demais cristãos se mantenham fiéis, que os missionários encontrem meios para proclamarem o Evangelho, que as igrejas se mantenham unidas, que haja recursos financeiros para os projetos e programas. Também é importante orar. Olha, o tempo está acabando, o fim está chegando, mas que a igreja continue trabalhando, que os crentes continuem fiéis, que os crentes continuem contribuindo, que continue havendo recurso, que os nossos projetos sejam levados adiante. Deus vai completar a sua obra e nós precisamos cooperar com Deus pelo término da obra. Precisamos interceder por isso. Jesus ensina isso durante seu ministério, quando vê a situação das pessoas nas cidades e vilas por onde ele andava. O Senhor as via cansadas e oprimidas como ovelhas sem pastor, e exorta aos seus discípulos para rogarem ao Senhor da seara para enviar mais obreiros. Mateus 9:38. Quando o fim se aproxima, nós rogamos: Deus, ainda dá tempo, ainda não acabou, ainda dá tempo, manda mais gente, levanta mais pessoas, nos indica, nos move, nos ilumine em mais projetos, em mais ações, em mais desafios, porque ainda dá tempo, ainda não acabou. Pedro, ao escrever sua segunda carta, advertindo a respeito da volta de Jesus, ensina aos irmãos a respeito de como deveria ser o procedimento deles, enquanto aguardavam pelo grande dia do Senhor. Pedro disse assim aos cristãos: vivam em santidade e piedade, esforçai-vos para serem achados em paz, imaculados e irrepreensíveis, mantenham-se fiéis à doutrina do Evangelho, 2 de Pedro capítulo 3. O tempo está acabando, parece que o fim está próximo, então vamos interceder para que a obra seja completada no tempo que resta, que novos campos sejam conquistados até que Jesus volte, que mais inimigos sejam derrotados na brevidade de tempo que ainda temos. Vamos interceder porque ainda não acabou. O fim está próximo. Talvez possamos já ver o final, mas ainda não acabou, ainda não terminou. Então vamos interceder, vamos clamar ao Senhor, rogar ao Senhor, até que a sua obra esteja completada. Segunda coisa, como agir quando parece que o fim está próximo? Entregar-se ao serviço do Senhor.
para que sua obra seja plenamente terminada. Versos 14 e 15. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem no seu templo de dia e de noite. João vê um novo grupo de cristãos, os quais foram selados por toda a terra. Uma multidão incalculável que estava diante do trono de Deus oferecendo seus louvores. Logo a identidade deles é revelada. Eles haviam atravessado a grande tribulação ocorrida na terra e agora estavam ali porque haviam sido lavados pelo sangue de Jesus. João vê um primeiro grupo que já está lá no trono diante de Deus, mas ele vê agora outro grupo que chegou depois, que se juntou àquele primeiro grupo. Aquela multidão era formada de pessoas que durante o tempo de sua tribulação, dos sofrimentos, perseguições, enfermidades, lutas e angústias da terra, haviam se entregado ao serviço do Senhor, porque seu compromisso era com a obra que Jesus realizara na cruz do Calvário. O compromisso que eles tinham era esse: nós estamos aqui para realizar a obra do Senhor, e eu vou realizar a obra do Senhor enquanto há tempo, porque ainda não acabou. O fim está próximo, mas ainda não acabou. Nos versos anteriores, quando os anjos são enviados para começarem a causar danos à criação, no início do capítulo 7, lhes é ordenado para aguardarem um pouco até que os servos de Deus fossem marcados e identificados. Com isso percebemos que eles não seriam tirados de toda aquela destruição, mas continuariam servindo a Deus, sendo preservados e guardados em meio a tudo aquilo, até que o trabalho deles estivesse terminado completamente. Por que é que Deus tem preservado a nossa vida? Para que nós possamos continuar fazendo a obra dele. Porque você acha que Deus tem mantido você vivo, tem segurado você com saúde, tem dado a você forças, tem restaurado, curado, renovado você, para que você possa estar em pé, firme, no meio de toda essa tragédia, fazendo a obra dele. Os cristãos são aqueles que se manifestam nos tempos sombrios, como luzeiros para indicar o caminho da salvação àqueles que estão se perdendo. Eles são aqueles que, por conhecerem o final da história, podem orientar os passos que devem ser dados a partir de agora. São aqueles que conhecem a resposta à pergunta: como será a vida após o fim do mundo que conhecemos? São os cristãos que conhecem, são os cristãos que sabem. Somos eu e você que temos a resposta a esta pergunta e podemos consolar, podemos guiar, podemos encorajar aqueles que estão desesperados. Quando o primeiro selo é aberto, surge um cavalo branco e o seu cavaleiro é descrito como vencedor, decidido a vencer. Capítulo 6, verso 2. Mais tarde no livro, este cavaleiro tem seu nome revelado como fiel e verdadeiro, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Capítulo 19. E ele sai em cavalgada ao mesmo tempo em que os outros também saem. Aquele cavaleiro sai junto com os outros. Os outros não podem atrapalhar sua missão. Ele não se perturba com a presença e ferocidade dos outros cavaleiros. Ele não se amedronta e sai a convocar suas testemunhas que correrão com ele até que tudo esteja plenamente terminado. Nisso capítulo 6 é descrito aquele que vem num cavalo branco, e depois vem logo um cavalo vermelho, e depois um cavalo preto, e depois um cavalo amarelo. Os quatro estão cavalgando juntos, mas aquele que está no cavalo branco é o que veio com vontade de vencer, disposto a vencer, e ele vai vencer. Ele não se atemoriza, ele não se intimida,
Ele não se deixa limitar. Os outros continuam correndo, mas ele corre também, porque ele sabe que independente do quanto os outros corram, é ele quem vai vencer. Porque ele sabe que independente de quão forte ou velozes sejam os outros cavalos, ele é o vencedor. Os cristãos são aqueles que se unem ao vencedor e se empenham com todas as suas forças pela vitória. Nós fazemos parte do grupo de conservos que vai se juntar àquele outro que está debaixo do altar na grande festa da vitória e adoração diante do trono do Senhor. Versos 10 e 12. Nós somos aqueles que se dispuseram a cavalgar com o vencedor, com o fiel e verdadeiro, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós somos aquele que olha e vê o fim próximo, mas temos a coragem de dizer: ainda não acabou. E enquanto não acabar, ainda dá tempo para continuar servindo até que a obra do Senhor seja plenamente completada. Concluindo, imaginamos que estamos perto do fim. Falamos e ouvimos sobre isso. Então, como agir quando o fim se aproxima? Nós temos ouvido isso. Temos ouvido palavras, conferências, palestras. Alguns produzem vídeos discutindo sobre isso. Se este tempo é o final. Como agir então quando o fim se aproxima? Alguns talvez resolvam aproveitar o tempo fazendo tudo aquilo que ainda não puderam realizar, divertindo-se o máximo que podem. Outros, mais piedosos, talvez resolvam consertar seus relacionamentos pedindo e oferecendo perdão. E ainda aqueles que pediriam a Deus mais uma chance, um pouco mais de tempo para consertarem suas vidas e resolverem suas pendências. Entretanto, o Apocalipse, o livro sobre o final, nos conta como tudo será e nos faz um chamado para agirmos ao vermos que o fim está próximo. Em vez de tentarmos nos proteger até que tudo aconteça ou gastar o tempo que nos resta em novos projetos, somos desafiados a investir mais ainda na grande obra que foi iniciada na fundação do mundo e está sendo concluída pelo Senhor. Somos desafiados a interceder pela obra do Senhor até que ela seja completada e entregarmos-nos ao serviço do Senhor para que sua obra seja plenamente terminada. O vencedor está cavalgando sobre a terra para completar sua missão e ele chama suas testemunhas para se unirem a ele em seu trabalho. Para tanto, recebemos como garantia uma promessa: e aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. O Cordeiro nos apacentará, cuidará de nós, nos manterá, nos guardará, nos protegerá e nos levará seguros diante do seu trono. E Deus, o Pai eterno, o Criador dos céus e da terra, estará lá, pronto para nos receber e enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Diante desta promessa, vamos nos unir e trabalhar até que Ele venha, até que Ele complete aquilo que Ele mesmo começou. Diante disso, diante da proximidade do final, vamos interceder e vamos nos entregar ao serviço do Senhor, porque Ele estenderá o seu tabernáculo sobre nós, a sua presença, o seu cuidado, a sua glória sobre nós, quando Ele vier, vitorioso sobre todo o mal, sobre toda a tragédia, sobre toda a maldade. Amém. Que Deus abençoe você. Que
Deus continue encorajando você. E que nesse tempo você seja aquele que se levanta para se unir a Jesus. O fim está próximo, mas ainda não acabou. Nós podemos ver o final dos tempos, mas ainda não terminou. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de fazermos grandes coisas para o nosso Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que tem a história em suas mãos, aquele que é o grande vencedor, que caminha e avança sobre a terra, sobre os seus inimigos, até que todos eles estejam conquistados e derrotados. Aquele que mesmo em meio às tragédias e calamidades se levanta com poder e graça para abençoar e fazer novas todas as coisas. Pai, muito obrigado pela tua palavra de consolo, de conforto e de encorajamento, porque sabemos que o triunfo do Senhor é certo. E sabemos que o Senhor nos chama para nos juntarmos a Ti nesta obra, nesta tarefa de conquista, de vitória, de triunfo, de restauração e resgate de tudo aquilo que se perdeu, para trazê-los de volta novamente aos pés de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou de todos os lugares, o Senhor nos chama de todos os cantos, e o Senhor caminha conosco, o Senhor vai adiante de nós, e podemos marchar nessa terra, enquanto vemos as tragédias, o caos, enquanto vemos a miséria, e nós vamos caminhando no meio disso tudo, e oferecendo respostas, apresentando soluções, e libertando, e resgatando, e restaurando, e curando, e consolando, e encorajando, para que mais pessoas estejam juntas e unidas ao Senhor, nessa grande missão, nesse grande movimento, nesse grande agir do Senhor, para que toda a criação seja redimida. Pai, nos ajude a orar mais, nos ajude a interceder mais, Senhor. Nos ajude, ó Pai, que apesar de olharmos todas as tragédias, ó Deus, possamos nos envolver, que o Senhor nos veja envolvidos, que o Senhor nos veja interessados, que o Senhor nos veja motivados, que o Senhor nos veja participantes e cooperadores, até que a Tua obra esteja plenamente completada. Pai, abençoe esses que estão passando esses tempos de angústia, muitos aflitos, muitos desesperados, famintos, muitos que não veem mais a solução, ó Pai. Alguns estão ansiosos demais, alguns estão cheios de medo. Pai, abençoa-os, ó Deus, abençoa-os, toque na vida deles, ó Pai. E aqueles servos do Senhor que estão próximo deles, que o Senhor incomode os teus servos, que o Senhor incomode os teus filhos para que vão, que se aproxime de todo este angustiado e estenda sobre eles o teu amor, a tua compaixão, o tabernáculo do Senhor sobre eles, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor continua cuidando de nós, o Senhor continua suprindo, mantendo, livrando, curando e consolando em todo este tempo. Quando percebemos que o tempo está próximo, que o fim se aproxima, mas que o Senhor nos veja e nos encontre ainda operosos, trabalhadores, realizando a Tua vontade e o Teu querer em nós e através de nós, até que Jesus venha para completar tudo aquilo que o Senhor começou. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja por cada um de vós hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você. Espero ver você em breve. Amém.